Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra você. Esses pessoal não podem andar na rua assim. Deve ser o calor, não sei o que é. Vamos lá. Começando mais um vídeo aqui pra vocês sobre o Brexit. Agora tá muito legal, cara. Eu adoro o Brexit. Não o Brexit, a situação em si, mas ficar assistindo a galera bater boca no parlamento foi coisa que eu achei que ia acontecer só no Brasil ou em alguns outros países. Nunca imaginei que seria assim no Reino Unido. E quando eu comecei a me aproximar, eu comecei a entender que realmente rola ali uma rixa, rola discussão, rola um monte de coisa. E o seguinte, o que acontece? Já fiz um vídeo sobre o discurso da posse do Boris, quando ele recebeu ali a notícia, o discurso oficial dele como primeiro-ministro, e esse vídeo vai ser sobre o primeiro dia dele lá na House of Commons. Rolou ali o seu primeiro speech pra galera e falaram muitas coisas interessantes, e a gente também consegue notar muitas coisas interessantes e diferentes do mandato da Theresa May, e é sobre isso que a gente vai falar e vai analisar um pouquinho aqui, beleza? Presta atenção no vídeo para você não entender a mensagem errada. Eu não tô aqui, meu Deus, estou idolatrando o Boris, e também não estou aqui, meu Deus, estou criticando, ele é horrível. Não, vou passar o que eu entendi do discurso dele, vou falar aqui numa forma neutra, você que tome as suas próprias conclusões, beleza? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu joinha aqui embaixo, clica aí no sininho, comentário e vamos falar sobre isso tudo. Seguinte, o primeiro discurso dele lá foi um tom empolgante, foi sim, o jeito que ele fala, a oratória dele é algo muito motivador. Não tô falando sobre o que ele está falando, mas eu tô falando do jeito que ele articula, é bem motivador e ele tenta passar uma positividade, e como ele é um cara que sempre foi a favor do Brexit, ele tenta passar como se o Brexit fosse a melhor coisa do mundo. Felipe, você tá falando que é? Não. Felipe, você tá falando que não é? Não. Eu tô passando o jeito que ele fala para vocês entenderem um pouquinho. Sem contar com nada que ele falou ainda, eu já vou mencionar isso. O que a gente conseguiu observar aqui? A gente consegue observar, primeiro, uma coisa, que os conservadores aparentemente estão um pouco mais unidos com ele do que estavam com a Theresa May. Quando tem aplauso, você consegue ver o pessoal, todo mundo, ele fica na primeira linha, né? Ele é frontbench, que são os cargos mais importantes. Os de trás são os backbenchers, então todo mundo que está atrás dele são dos conservadores também. E vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar como a galera realmente vibra quando ele fala alguma coisa. Então, isso é importante, porque realmente os conservadores, eles precisavam de mais apoio. Outra coisa, ele tem um approach totalmente diferente da Theresa May, ele é bem mais agressivo, ele rebate, ele discute, ele falou mal da equipe lá da oposição, criticou um cara, falou que o cara foi despedido. O cara falou uma coisa, ele falou, você foi despedido porque você fez isso errado, blá blá blá. Então ele é bem mais agressivo do que a Theresa May, que ela era mais tranquila. Mas ao mesmo tempo ele conseguiu cobrir alguns pontos que foram perguntados, e ele deu umas alegações aqui importantes, realmente importantes, que ele falou nesse vídeo. Então vamos lá. Eu não vou o vídeo inteiro, eu vou deixar o link na descrição, eu acho que tem 16 minutos, só o primeiro discurso dele, e eu aconselho você assistir para você ver realmente o tom de empolgação que ele falou e que ele tentou passar pro pessoal para mostrar que o Brexit é algo muito bom. Não só o Brexit, mas aparentemente ele realmente tentou trazer um certo ânimo, uma certa positividade pro Reino Unido, e falando que vai ser um país maravilhoso. Ele começa falando... o primeiro começo do discurso dele, ele começa falando como ele acha que o país podia estar em até 2025. Eu acho que ele falou 2025, não lembro, mas ele falou como que o país poderia estar. Ele mencionou que é um país mais verde, com menos emissão. Ele quer ser o primeiro país a bater aquela taxa zero da Europa, né? Que mesmo saindo da União Europeia, ele quer continuar com aquilo. Ele falou que ele quer trazer 5G, ele falou que ele quer ser o país pioneiro em carros, carros autônomos, né, tipo sem motorista, e veículos aéreos autônomos também. Todo mundo sabe que tem o Uber aí, tem algumas outras empresas desenvolvendo drones que não vão ter pilotos. Ele falou que a gente vai ser pioneiro, então ele mostrou que ele quer que o país seja bem junto assim e adepto a inovações. Ele falou que quer um país mais justo para todos, com mais oportunidades. Então ele começa a dar um discurso muito empolgante sobre como o Reino Unido poderia ser. E ele começa a falar de um monte de coisa, fala das oportunidades de negócio, ele fala que o Reino Unido vai ser o centro da Europa mesmo estando fora da União Europeia, fala que vai ser um ótimo país para fazer negócios.
Então ele começou deixando algo bem empolgante, tentando trazer a positividade, e ele fala, aí ele troca, né? Depois ele fazer isso, ele troca e fala, mas vocês sabem que a gente tem um problema. Então ele mostra todo esse lado maravilhoso que o Reino Unido poderia ser, que realmente, se você olha, você fala, poxa, eu queria que tivesse isso, eu queria que tivesse aquilo. Se fosse qualquer outra pessoa falando a mesma coisa que ele falou no começo do discurso, você ia falar, poxa, que legal, inovação e tal, tal, tal. Então, ele acaba empolgando uma certa parte da população, e aí ele pega e fala o seguinte, temos um problema, que vocês sabem que é o Brexit, que vai ser resolvido, nós vamos sair no dia 31. Ele fala ali que, aí ele começa a dar algumas coisas, umas coisas mais técnicas. Ele fala que tal pessoa, a prioridade dela agora é se preparar para sair sem acordo. Ele fala que ele quer sair com acordo, ele menciona novamente, ele fala que ele fala que ele acha que consegue um acordo com a União Europeia, falou que ele vai negociar, vai ela de braços abertos e querem um acordo bom para ambas as partes. Então, muita gente fala que ele quer sair sem acordo, mas ele fica falando e falando que ele quer sair com um acordo. É isso que ele está falando para os parlamentares e para o público que está assistindo. Então, ele dá a entender que quer sair com um acordo sim, e ele, essa postura um pouco mais agressiva, ele acredita que ele vai poder meio que empurrar a União Europeia para trás, beleza? Mas, e até comentaram isso ali também, mas a gente não dá para saber, a gente vai ter que analisar conforme ele fala. Outra coisa que ele falou interessante é o trechinho que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês verem o tom que ele faz de empolgação, como ele tenta motivar a galera ali, como a galera responde para ele, falando que, tipo, você vai ver os aplausos, né? Deixa eu ver aqui se tá com o volume. Vou botar para vocês daqui a pouco. E aí eu vou colocar um trechinho que ele fala, logo após ele falar um pouquinho mais sobre o Brexit, falar que realmente vai sair no dia 31, etc e tal. Ele falou novamente que todos os europeus são bem-vindos aqui. Isso foi algo que demorou para algum primeiro-ministro realmente assumir que ia deixar quem tá aqui continuar aqui para sempre. Tanto é que até o líder da oposição, o Jeremy Corbyn, fala que eu agradeço você ter falado isso, porque demorou para alguém falar. E ele fala também que ele vai pegar o sistema de imigração da Austrália e vai analisar e vai ver o que tem que mudar, se precisa mudar alguma coisa para implementar no Reino Unido. Então, pós-Brexit, nós esperamos um sistema de imigração igual ao da Austrália. Supondo que ele copie igualzinho da Austrália, a gente já consegue ver várias coisas legais. Estudantes podem trabalhar lá, um estudante consegue fazer uma aplicação para meio que tentar ficando mais tempo. Europeus podem ir trabalhar lá, acho que até os 30 anos, e se ficar um tempo pode conseguir ficar lá legalizado para sempre. Tem como você aplicar para trabalhar em algumas áreas. Então é algo interessante que pode estar rolando para frente, além de alguma exclusividade que talvez ele dê para os europeus sim ou não. Ele fala também no discurso dele algo que eu achei assim, importante que ele mencionou, se ele tá falando a verdade ou não, eu não sei. A gente tá aqui, eu tô passando o que ele falou. Ele falou assim, com essas palavras, ninguém mais do que eu sei da importância dos imigrantes nesse país. E eu sei que a gente realmente precisa deles aqui. E a gente quer deixar todo mundo bem-vindo aqui. Não só as pessoas da Europa. Então a gente vai querer que venham mais imigrantes, porque a gente sabe que a gente precisa deles. E aí ele fala do vice australiano que eu falei. Então ele começa falando isso da importância dos imigrantes. Agora eu vou botar um trechinho para vocês verem a empolgação dele e eu vou comentar o que ele fala justamente nesse trecho aqui, beleza? Vamos lá. Mr. Speaker, today is the first day of a new approach. Hoje é primeiro dia de um novo approach. Olha a empolgação, vai vendo. As friends and partners in facing the challenges that lie ahead. I believe that is possible and this government will work to make it so. But, Mr. Speaker, we are not going to wait until the 31st of October to begin building the broader and bolder future that I have described. We're going to start right away. Olha a empolgação. E ó a galera, ó a galera. For our frontline public services to deliver better healthcare, better education, and more police on the streets, Mr. Speaker. I am committed to making sure that the NHS receives the funds it deserves. Receive the funds that were promised by the last government in June 2018, and these funds will go to the front line as soon as possible. This will include urgent funding for 20 hospital upgrades and winter readiness. I have asked officials to provide policy proposals for drastically reducing waiting times and for GP appointments. To address the rising tide of violence, rise of violent crime in our country, I have announced that there will be 20,000 extra police, 20,000 police keeping us safe over the next 3 years.
Vou parar aqui, depois você assiste lá o discurso dele, talvez eu coloque o finalzinho daqui a pouco de novo. Mas o que ele fala nessa parte? Ele fala, é o começo de uma nova era, de um novo approach, que vai acabar no dia 31 de outubro, quando a gente sai da União Europeia. E ele fala assim, nós não porque ele descreve um Reino Unido no começo maravilhoso, né? Tanto é que eu coloquei aqui na capa desse título, o Brexit vai ser muito bom, porque é isso que ele tenta passar no discurso dele. E aí o que ele fala? Depois desse Reino Unido maravilhoso que ele fala que ele meio que promete, ele fala assim, a gente não vai esperar o Brexit para começar a fazer aquilo acontecer. A gente vai começar agora. A gente vai começar agora liberando fundos para o NHS, a gente vai liberar fundos para a polícia, para o social service. Então ele fala que a partir de agora a gente vai começar a injetar dinheiro nessas coisas que estavam precisando. Ele fala que já conseguiu a liberação de mais 20 mil policiais, ou seja, mais 20 mil policiais vão ser alocados aí para as ruas, e ele também quer deixar esses policiais com mais autoridade. Tudo isso ele falou no discurso dele, como mais algumas coisas. Então ele promete um Reino Unido muito bom com o Brexit, ele fala dos problemas do Brexit, fala um pouquinho de o que ele vai tentar resolver, ainda tem que se aprofundar, e ele fala que vai começar agora com essas coisas e tal. E você consegue ver o jeito que ele fala, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então é um discurso que ele tenta passar essa empolgação. Vou ver se, esse é o final, vamos ver se vai... Ó a galera. I commend this future to the House just as much as I commend this statement, Mr. Speaker. Ó, tá vendo? Presta atenção agora, não sei se a câmera vai mostrar. Aqui são os conservadores, ali são os conservadores, e eles, tipo, todos levantaram e aplaudiram. Isso é importante por alguns motivos. Primeiro, o approach da Theresa May era diferente. Para qualquer lei passar no parlamento, a maioria tem que votar. Hoje em dia, a maioria do parlamento não é só um partido. Então, os conservadores, eles ocupam ali 48% do parlamento. E esses 2% que falta, 2, 3%, para conseguir mais de 50%, são uma aliança que eles fizeram com o partido da Irlanda do Norte, se não me engano, o DUP. Então, juntando esses dois, se esses dois partidos se juntarem e votarem sempre igual, pode acontecer o que for, todo mundo pode votar contra, que vai passar qualquer coisa que essa galera votar junto, porque eles têm a maioria. A Theresa May não conseguia a maioria dos conservadores. Os conservadores se dividiram, cada um votava de um jeito, e a solução que ela fez foi tentar pegar pessoas desse outro lado, desses outros 50%. Então ela falou com os líderes de outros partidos. O Boris já está fazendo diferente. Ele está tentando unir os conservadores, e ele está fazendo isso meio que apontando erros dos outros partidos. Então ele não vai tentar buscar voto dos outros partidos, mas vai tentar unir os conservadores. Se ele conseguir unir os conservadores com um acordo, cara, ele vai conseguir passar qualquer coisa, porque vai estar todo mundo unido ali e todo mundo vai votar junto. Agora, se ele não conseguir, a gente já viu que tem muito conservador que é meio que contra o Brexit e vai votar contra mesmo. Então, é interessante a gente ver isso. E aí o que acontece? Outro fato importante que ele falou, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas o Jeremy Corbyn, sempre quando o primeiro-ministro faz um discurso, o líder da oposição vai lá e ele faz uma rebatida, né? Jeremy Corbyn rebateu, e o Jeremy Corbyn perguntou para ele o que ele ia fazer do NHS, porque sempre falaram, sempre rolou essa especulação que o NHS seria vendido para os Estados Unidos, seria privatizado para os Estados Unidos como uma moeda de barganha no seu próximo negócio aí. Todo mundo sabe que o Reino Unido quer sair para fazer acordo com os Estados Unidos. Esse é um dos grandes motivos do Brexit. Ele quer sair para fazer um acordo com os Estados Unidos. E um grande medo, uma coisa que sempre estava na mídia, é o pessoal falando que o Reino Unido ia vender o NHS, ia privatizar para os americanos. E a galera tava toda contra isso, tipo, um monte de matéria e tudo mais. E o Jeremy Corbyn pegou e apontou isso para ele: você vai vender, você vai vender. Realmente eu achei que o Boris ia acabar querer privatizar o NHS. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, mas eu achava isso. E ele levantou e falou: eu garanto para vocês que isso não vai estar incluso em nenhum acordo comercial, a gente tem que manter o NHS no Reino Unido, foi por isso que ele foi bom até agora, e a gente que tem que continuar com isso. Então isso foi algo importante, foi a primeira vez que um primeiro-ministro realmente chegou e falou que não vai fazer isso com o NHS. Então foi um discurso que ele tenta passar que o Brexit é uma maravilha e tenta passar empolgação para tentar botar os conservadores juntos para votar junto com ele. Agora basta saber se tudo que ele está falando é verdade, se tudo que ele está falando ele vai conseguir desempenhar e se realmente o Reino Unido
vai ser tão maravilhoso quanto ele descreveu aqui no seu primeiro discurso, beleza? Vamos continuar analisando, eu vou fazer um vídeo só sobre o Boris, eu tô dando uma olhadinha, porque eu não quero olhar e pegar só coisa boa, então pegar só coisa ruim, eu quero colocar fatos pra gente ver, pra não falar, ah, Felipe, você tá aí do lado dele, ó, você tá criticando. Cara, cada um escolhe a sua opinião, mas ele passou aí um discurso bem diferente do que a gente tá acostumado da Theresa May, beleza? Vejo vocês no vídeo de amanhã, tenha uma ótima sexta-feira, hoje é quinta, tenha uma ótima sexta-manhã, aquele grande abraço, tchau!